terceiro ano, beleza? Vamos para a nossa aula de gramática de quinta-feira, dia 24 de fevereiro. Temos duas aulas seguidas, essa daqui é a aula 1. Primeira aula do dia 24 de fevereiro, quinta-feira. Bom, hoje nessas duas aulas a gente vai ver regência, tá? Regência. O que é regência em gramática? Pô, mas aí é um nome complicado, a gente não consegue entender nome complicado. Eu vou explicar, não tem nada de complicado. A palavra regência vem do verbo reger, ok? A palavra reger vem da palavra rei. Rei. O rei de um reino, né? O rei é aquele que rege. O que significa reger? Mandar, decidir, ok? Estabelecer, definir, mandar, ordenar. O rei manda. Então, regência tem a ver exatamente com isso, com mandar, decidir. Presta atenção como é fácil. A gente tem regência verbal e regência nominal. Vamos ver primeiro a verbal. Se regência significa mandar, decidir, regência verbal significa que é o verbo que decide o que vem depois dele na frase. É o verbo que você usa que vai mostrar para você o que é que você tem que colocar depois dele aqui, ó. Ele decide o resto da frase. Esse poder de decidir, de mandar na construção do resto da frase está com o verbo. Isso é regência verbal. O verbo decide. O verbo diz para você, olha, aqui, logo depois de mim, eu quero tal coisa. Ou não quero nenhuma coisa. Tá? Então, como é que funciona isso? Como é que eu vou explicar isso para vocês? Através de exemplos práticos. Não tem outro jeito. Porque não tem uma regra. Isso daí é caso a caso. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei aqui os verbos mais utilizados, os verbos mais recorrentes. Ah, tem outros casos além desses? Tem, são mais raros, mas tem. Estes que estão aqui na lousa são os verbos mais utilizados e muitos deles utilizados de forma errada. É isso que atrapalha. Por exemplo, o verbo obedecer. Ah, eu obedeci meu pai. Está errado. Não está errado obedecer, está errado a construção da frase. Eu obedeci ao meu pai. Esse a, essa preposição a, ela é exigida pelo verbo obedecer. Ok? Quando um verbo exige que você ponha uma preposição depois dele, a gente diz que esse verbo é transitivo indireto. Por que transitivo? Porque, primeiro, se você parar a leitura logo após o verbo, a frase não faz sentido. De novo, eu obedeci. Ponto. Como assim? Obedeceu? Parou aí a frase? Não fez sentido. Tá? Essa frase isolada não faz sentido. Eu obedeci. Não, peraí. Você obedeceu a alguém, a alguma coisa. Então, ele é um verbo transitivo, por quê? Porque o trânsito da leitura tem que continuar. O trânsito não pode parar no verbo. Eu obedeci. Parou. Não dá para parar o trânsito da leitura no verbo. O trânsito da leitura tem que continuar depois do verbo. Eu obedeci a alguém,
esse verbo é transitivo. Ele precisa de algo mais depois dele para a leitura continuar. Certo? Agora, esse algo mais que vai completar o verbo, a gente chama de objeto. Ele está completando o verbo, então ele é um complemento do verbo. Ele é um complemento verbal. É o que a gente chama de objeto, direto ou indireto. Se esse objeto não tiver preposição aqui, ó, depois do verbo, ele é um objeto direto. Por quê? Porque aí você passa do verbo para o objeto direto. Não tem uma preposição no meio do caminho. Outro exemplo, vamos pegar um verbo fácil. Verbo comprar. Eu comprei, ponto. Eu comprei. Você entendeu a história? Não. Por quê? Porque o verbo comprar é transitivo. Você precisa continuar o trânsito da leitura depois do verbo. Então você tem que colocar algo depois do verbo comprar para o verbo fazer sentido completo. Eu comprei pão. Ah, agora a frase funcionou, está completa. Eu comprei pão. Agora dá para entender o que você comprou. Porque eu comprei ponto não dá nada. Não vira, não dá certo. Eu comprei pão. Olha o trânsito da leitura. Eu comprei pão. Agora você pode pôr o ponto final. Então você colocou a palavra pão para completar o sentido de comprar. Quem compra, compra algo. Aí você olha para o verbo e olha para o objeto. Eu comprei pão. Você passa direto do verbo para o objeto. Por quê? Porque não tem preposição entre o verbo e o objeto. Não tem uma pedra no meio do caminho, não tem preposição. Eu comprei pão. Beleza. Então você passou direto do verbo para o objeto. Ok? Então, se você passou direto, é um objeto direto. E o verbo transitivo é transitivo direto. Mas outro exemplo. Eu gosto, ponto. Funcionou? Não, não funcionou. Você tem que colocar alguma coisa depois, porque o verbo gostar é transitivo. Precisa continuar o trânsito da leitura depois do verbo gostar. Então aí você escreve, eu gosto de pão. Agora funcionou. Mas veja bem, desta vez, entre o verbo gostar e a palavra pão, você tem uma preposição, a preposição de. Eu gosto de pão. Não dá para passar direto do verbo para o objeto. Por quê? Porque tem uma preposição no meio do caminho. Então este é um objeto indireto. Para passar do verbo para o objeto, você tem uma preposição no meio do caminho. Então esse é um verbo transitivo indireto. Para chegar no objeto tem uma preposição. O objeto é indireto e o verbo é transitivo indireto. Porque tem uma preposição. Tem que saber as preposições. Isso só vale com preposição. Não adianta ter um artigo. Por exemplo, vamos voltar no verbo comprar. Eu comprei o carro. Eu comprei o carro. Ah, mas tem um o aí. Mas peraí, o não é preposição. O o é artigo. Eu comprei um carro. Também, o é artigo indefinido, não é preposição. Então, o objeto é um carro. Esse não é preposição. Então, verbo transitivo direto, objeto direto, não tem preposição. Você não fala eu comprei de um carro. Só se você colocar dois objetos. Eu comprei um carro, objeto direto, de um amigo meu. Seu amigo vendeu o carro para você. Aí esse de um amigo, isso é um objeto indireto,
porque tem a preposição de. Agora, um carro é objeto direto. Aí você tem um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque tem dois objetos. Um objeto direto, eu comprei um carro, e um objeto indireto, comprei um carro de um amigo meu. Percebeu que foi o verbo que exigiu a preposição de ali? Você não vai falar eu comprei um carro, um amigo meu. Ok? O verbo pediu, exigiu que você colocasse a preposição. Então isso é regência. O verbo vai dizer para você o que é que vem depois dele. Se vem alguma preposição e qual é a preposição, ou se não vem preposição nenhuma. A maioria dos exemplos que eu peguei aqui pede a preposição a. E aí, lembrando, a aula anterior que eu falei de crase. Por isso eu falei de crase antes. Porque você tem um verbo que pede a preposição a. Então você vai pôr a preposição a. E o objeto é uma palavra feminina que admite artigo a, por exemplo. Você vai juntar o a artigo com o a preposição. E juntando os dois as você fez crase. Por isso eu falei de crase a aula passada. Ok? Então, sem mais delongas, vamos ver aqui estes verbos que são os mais usados, tá? Como é que você faz para usar? Perceba que é o verbo que exige esta ou aquela preposição, ou preposição nenhuma. Então, isso é regência. Regência verbal, o verbo decide o que vem depois dele. Vamos lá. O verbo ir. O verbo ir pede a preposição a depois dele, né? Pode ser a preposição para, pode ser a preposição para. Às vezes fica melhor usar uma ou usar a outra. Vou para Portugal. Pode ser vou a Portugal? Pode. Não tem problema nenhum. E aqui, vou à escola. Olha uma crase aqui, ó. Isso aqui é crase. Por quê? Porque eu vou a, esse a é preposição. A algum lugar. Que lugar é esse? Esse lugar é a escola. Opa, a escola. Então tem o a preposição mais o a artigo. Junto os dois as, faço crase. A o passada, né? O verbo candidatar-se. Opa, o que é este se amarrado aqui no final do verbo? Isso daqui é um pronome reflexivo. O que é um pronome reflexivo? É um pronome que indica que a ação do verbo ela é feita pelo sujeito e para o sujeito. Ele candidatou ele mesmo, ele se candidatou, ele candidatou-se. Então, reflexivo. Eu faço a ação e a ação se volta para mim. Eu não candidatei o João. Eu candidatei a mim mesmo. Eu me candidatei. Certo? Então, esse se é um pronome reflexivo. Candidatar-se também pede preposição a. Ele candidatou-se a prefeito. Sei lá. Ele candidatou-se a representante de classe. Ele candidatou ele mesmo. Percebeu? Tem que ter a preposição a. Quem se candidata a algum cargo. Tem que ter a preposição a. O verbo exigiu. O verbo mandou colocar a preposição a. Verbo aderir. Aderir no sentido de concordar, fazer parte. Tá? Também pede a preposição a. Nós aderimos ao movimento. Ó a preposição a junto com o artigo o. Quem adere, adere a alguma coisa. Até a fita adesiva, né? Até o durex adere a alguma coisa. Você cola o durex no papel, ele aderiu ao papel, ele colou no papel. Ok? O verbo obedecer. O
O verbo obedecer é transitivo indireto. Você não diz, eu obedeci o meu pai. É, eu obedeci ao meu pai. Precisa pôr a preposição a. Está errado não colocar a preposição a. É obrigatória a preposição a depois do verbo obedecer. O verbo obedecer pede essa preposição. Ele decidiu que tem que ter a preposição a depois dele. Obedeça aos seus pais. Olha o a, preposição a. Obedeça às regras. Olha a crase. Porque as regras, plural, né? Quem obedece, obedece a algo. O que foi que obedeceu? Obedeceu aquilo lá. As regras foram obedecidas. Obedeceu as regras. Junta o a com o as, crase no plural. Verbo pertencer também pede preposição a. O cão pertence a mim. Eu sou o dono dele, ele pertence a mim. Ó, o cão pertence a alguém. Quem é o dono dele? Opa, sou eu. O cão pertence a mim. O verbo pertencer quer que você coloque a preposição a depois dele. Verbo resistir pede preposição a. Né? Não resistiu aos ferimentos. Quem resiste, resiste a algo, a alguém. Resiste a. Olha aí, o verbo pediu a preposição a. Não dá para não colocar. O verbo caber não é caber no sentido de encaixar. É caber no sentido de ter uma incumbência, ter uma função. Receber uma função, uma missão, uma tarefa, tá? É nesse sentido. Então, pede a preposição a. Coube a ela discursar. Decidiram ali que era ela que ia fazer o discurso. Então, coube a ela, a tarefa foi dela. Coube a ela discursar. De novo, o verbo pediu a preposição a. Regência verbal. O verbo rege, o verbo manda. Equivaler pede preposição a, né? O valor equivale a um mês de trabalho. Você recebeu lá o seu salário e aí o cara que te pagou falou: esse valor equivale a. Olha o verbo equivaler. Equivale a um mês de trabalho. Não adianta não colocar, não é? O valor equivale um mês. Não. Tem que colocar a preposição a. Equivale a. Certo? A preposição é obrigatória, que nem obedecer. Equivale a um mês de trabalho. Ok? O verbo implicar. Olha só, alguns verbos têm mais de um significado. Se esse verbo significa acarretar, provocar, aí não tem preposição, tá? Por exemplo, a atitude implica multa. Não tem preposição nenhuma. Tem gente que fala: essa atitude implica em multa. Tá errado. Não tem a preposição em. Não se usa preposição nenhuma depois do verbo implicar com o significado de acarretar, provocar. Compreendeu? A atitude implica multa. Não tem nada entre o verbo e o objeto. Ok? Mas, se tiver o significado de ter implicância, ficar irritado com ou irritar outra pessoa, implicar, tal, no sentido de fazer picuinha, de tirar um sarro, de brigar, aí tem que ter a preposição com.
A Maria implica com o irmão dela toda hora. Ela está sempre brigando com o moleque. A Maria implica com o irmão. Aí implicar significa isso, ter implicância, no sentido de encher o saco do outro, brigar com o outro, ter atritos com o outro. Aí pede a preposição com, é outro significado do mesmo verbo. O verbo morar e o verbo residir, né? Morar numa casa, residir em algum lugar, pede a preposição em, precisa ter a preposição em, e não pode ser outra. Mas mora na casa, mora no lugar. Esse na e esse no é a preposição em mais o, fica no. Em mais a, fica na. O no e o na é uma junção do em com o o e do em com o a. Moro em São Paulo, resido em São Paulo. Moro no Rio de Janeiro, resido no Rio de Janeiro. Moro na Amazônia. Tá? Então o verbo morar e o verbo residir exigem a preposição em. E você pode colocar junto com o em os artigos o, a, uma. Eu moro numa casa pequena. Eu moro num sítio. Ok? Você pode juntar artigo com a preposição em. Não tem problema nenhum. O verbo preferir. Esse aqui todo mundo usa errado. Eu prefiro mais isso do que aquilo. Está errado. Está errado. Eu prefiro isso a aquilo. Ou seja, o verbo preferir pede dois objetos. Então ele é um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque um objeto não tem preposição, é o objeto direto, e o outro objeto tem a preposição a, não pode ser outra. Tem a preposição a, então é um objeto indireto. É assim que se usa o verbo preferir. Eu prefiro café a chá. Eu prefiro cerveja a vinho. É assim que se usa o verbo preferir. Tem que ter dois objetos, a não ser que seja no meio de uma conversa. Você aceita vinho? Prefiro cerveja. Pronto, já está implícito o a vinho. A pessoa perguntou, né? O verbo ser, indicando quantidade. Todo mundo usa errado, muita gente usa errado. Indicando quantidade, por exemplo, de pessoas, né? Somos 20 pessoas aqui na festa. Não é somos em 20. Está errado com o em. Não é para ter a preposição em. O verbo ser, indicando quantidade, nesse caso, ele é transitivo direto. Somos 20 pessoas. Tá? Não tem preposição nenhuma. O verbo exige que não tenha preposição. E o verbo simpatizar? O verbo simpatizar, ele não tem pronome reflexivo, que nem o candidatar-se. Ela se simpatizou. Não tem esse pronome reflexivo se. Não é um verbo pronominal. Não é se simpatizou. Não é simpatizou-se. Não é assim. Simpatizar. Não tem pronome. Tá? E ele exige a preposição com. Não pode ser outra. Não é a preposição a.
Ah, ele simpatizou-se a alguém. Tudo errado. Joga a frase no lixo. Sim, nós simpatizamos com o diretor da empresa. Minha mãe simpatizou com minha nova namorada. Meu cachorro simpatizou com você. Ele não vai te morder, mas tem que ter um ponto. O verbo simpatizar exige a preposição com e nenhuma outra. Então aqui eu peguei os verbos mais utilizados e deu para perceber que alguns verbos são utilizados de forma errada. Olha, até passa você cometer os erros aqui numa conversa, num bate-papo, até tudo bem, vá lá. Mas se você se acostuma a falar errado, quando você for escrever um texto, uma redação ou um documento, e você tiver que usar um desses verbos e você costuma falar errado, você vai escrever errado. Agora, a maneira de você aprender é você prestar atenção nessa lista e mais, o que é mais divertido, é ler. O ideal é você ler livros cada vez mais. Por quê? Porque ali na leitura você vai ver esses verbos e muitos outros sendo usados na prática. E sendo usados da forma correta, nós esperamos, né? Pelo menos a gente espera que o autor do livro saiba escrever. E se ele escreveu algo errado, o revisor do livro corrigiu antes de imprimir. Então tem grandes chances do livro aparecer corretamente. Tem muito livro aí que eu vi coisa errada escrita no livro. Ok? Acontece às vezes. Tá? Mas de qualquer maneira, então eu não vou ler, porque aí eu... Não. Pô, aí não dá, né? Aí assim também não funciona. Então, ler cada vez mais para aprender cada vez melhor o seu idioma. Tá ok? Aula seguinte eu vou falar de regência nominal. Só um momento.